Olá, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao meu vídeo. E na verdade eu tô gravando esse vídeo a convite do Vinícius Franco. Vinícius Franco é um coach, um amigo, um cara do mundo do marketing, que ele viu que eu estava aqui nos Estados Unidos pro evento do Tony Robbins e me mandou uma mensagem muito carinhosa falando assim: "Eu senti no coração que eu queria te fazer um convite para que ao final de cada um dos dias desse evento você pudesse gravar um vídeo contando quais foram os aprendizados". Eu achei super legal essa ideia dele, então eu decidi gravar. Eu não gravei esse vídeo exatamente no final do dia de ontem, que foi o primeiro dia, porque foi um dia super pesado, mas eu tô gravando hoje de manhã. Aqui no PW, que traduzindo em português seria algo como liberte seu poder interior, desbloqueie seu poder interior, é um evento de 4 dias e cada dia tem um tema específico. No primeiro dia, o tema é torne os seus medos em poder. Então o Tony Robbins passa mais de 10 horas no palco, sem intervalo, apenas falando sobre os nossos medos. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu já conhecia e eu revi aqui, e alguns aprendizados novos que eu tive também, que eu tenho certeza que pode agregar bastante para você. O primeiro deles é que o ser humano só tem 2 medos básicos. O primeiro medo é o medo de não ser suficiente, ou seja, é o medo que a gente tem de não ter dinheiro suficiente, de não ser bom o suficiente naquilo que a gente faz, de não ser reconhecido o suficiente. Entre outras coisas que aí você pode pensar e refletir o que para você faz sentido não ser o suficiente. E o segundo medo do ser humano é de não ser amado. E talvez esse medo de não ser amado seja o que mais impacte na qualidade de vida de nós. Porque quando a gente não se sente amado pelas pessoas que nos cercam, quando nós não nos sentimos amados pela nossa família, pelos nossos pais, a gente também começa a desenvolver uma série de bloqueios que vão atrapalhar muito na nossa qualidade de vida. E como eu estou falando em qualidade de vida, o Tony Robbins ele preza muito pela qualidade de vida e inclusive ele fala bastante sobre isso durante o treinamento. Quais são os elementos que a gente precisa observar no nosso dia a dia para termos qualidade de vida? E uma coisa que ele fala é com relação à fisiologia. Fisiologia nada mais é do que como o nosso corpo está reagindo às nossas emoções. E muitas vezes a gente está no estado um pouco deprimido, a gente está triste com alguma coisa e a gente tem uma tendência natural a se enfiar ainda mais dentro desse problema, dessa situação e nos tornando cada vez mais tristes. O que a gente pode fazer para mudar isso e melhorar a nossa qualidade de vida? Simplesmente mudar a nossa fisiologia. Ou seja, você pode encontrar um método, uma forma que para você faça sentido, que quando você estiver triste, deprimido, você vai lá e isso muda o seu estado mental. Isso pode ser através de uma música, pode ser através de uma leitura, ou pode ser simplesmente você olhar no espelho, fazer uma declaração para você mesmo e dizer: hoje o meu dia vai ser incrível. E esse problema que eu estou passando, ele é extremamente pequeno, eu vou resolver ele da melhor forma possível. Então você começa a criar meios do seu organismo sair desse estado de tristeza. O que vai acontecer? Você vai ter um dia muito mais feliz. Vou aqui pegar minha colinha de algumas outras coisas. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é alguns mitos que a gente passa e que impede a gente de fazer certas coisas. Por exemplo, uns 2 anos e meio ou 3 anos atrás eu conheci o Tony Robbins e eu tinha realmente o desejo de vir no evento dele. Só que existia um mito em torno disso que era algo muito caro, era coisa de 20, 25 mil reais e na verdade não é. Isso é uma outra coisa. Muitas vezes a gente coloca uma crença na nossa cabeça que a gente não vai poder fazer alguma coisa, que alguma coisa é caro demais pra gente e a gente não vai atrás. O que aconteceu? Eu fiquei atrás, eu fiquei ligado e consegui uma oportunidade incrível com um preço super acessível para estar aqui nesse evento, que além de transformar a minha vida, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar muito os meus processos de coaching com os meus clientes. Eu tenho aprendido muita coisa legal, muita ferramenta nova. O próximo ponto que eu quero falar para vocês, eu vou colar aqui porque esse vídeo não vai ter edição, que é o seguinte: existem 3 razões pelas quais nós entramos em sofrimento. Essas questões são menos, mais e nunca. Ou seja, vamos imaginar que você gostaria muito de ter alguma coisa. Se você tem demais essa coisa, ela provavelmente vai te causar sofrimento. Se você tem de menos, ela também vai te causar sofrimento. E se você nunca teve essa coisa,
também vai te causar sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa ser grato às coisas que a gente tem. E esse é um outro ponto que o Tony aborda com relação a como a gente pode sair dos processos de sofrimento, né? As 3 razões pelas quais a gente entra no sofrimento são essas: o mais, o menos e o nunca. E é interessante que você observe isso e leve como uma metáfora para sua vida e que você consiga transpor essa informação para sua realidade, porque fica parecendo um pouco genérico demais quando falo menos, mais e nunca. Mas se você parar para pensar um pouquinho, você vai entender o que ele quer dizer. E as 3 formas da gente sair de um estado de sofrimento são: primeiro ponto, você respirar. A respiração é um dos maiores poderes que a gente tem. Inclusive, quando alguém faz alguma coisa que deixa a gente muito puto, a raiva ela só dura 90 segundos no nosso corpo de maneira fisiológica. Então, se a gente tem essa consciência e quando alguém faz alguma coisa que vai deixar a gente irritado, nervoso, e a gente respira profundamente, isso já começa a tirar do nosso organismo esse sentimento de raiva. Então, sempre que a gente está num momento de sofrimento, primeira coisa é a gente respirar. O segundo passo é a gente apreciar e se apropriar daquele momento. E quando eu falo de se apropriar daquele momento, não é você ficar vivendo na depressão, mas é você observar o que está te fazendo sofrer, entender esse processo, assumir, aceitar e se apropriar dele para que você possa evoluir para o terceiro passo, que é simplesmente ser grato. Às vezes a gente fica meio triste porque alguma coisa não deu certo, algum projeto não está andando como a gente gostaria. E aí isso torna nós pessoas em sofrimento. Só que muitas vezes a gente está deixando de ser grato pelas outras várias coisas que a gente conquista. Então, quando a gente começa a ser grato pelas coisas que a gente tem, pelos projetos que a gente realiza, pelas pessoas que estão à nossa volta, a gente começa a sair do estado de sofrimento. E, gente, é impressionante como respirar e ser grato são 2 coisas que mudam muito a nossa vida. E eu, inclusive, quero te fazer um convite. E eu tenho certeza que isso vai impactar diretamente nos seus dias. Todos os dias de manhã, antes de você fazer qualquer coisa, pare por 2 ou 3 minutos e observe a todas as coisas que você precisa ser grato do dia anterior. Pelo um dia incrível que você teve, por um amigo que saiu com você para alguma coisa, simplesmente por estar vivo. Nós precisamos ser gratos pelas coisas que temos e se empoderar dessas coisas. E o último ponto que eu quero trazer aqui no vídeo para vocês, que o vídeo já está ficando um pouco longo, é a questão do firewalking. Ontem o dia encerrou com firewalking, ou seja, 10.000 pessoas caminhando pelas brasas. Eu já tinha tido a oportunidade de fazer esse exercício de caminhar sobre as brasas, mas aqui a experiência foi bastante diferente. E eu realmente fiquei imaginando como seria realizar isso com 10.000 pessoas. Porque numa outra oportunidade eu tinha feito isso com umas 15 ou 20 pessoas. Então é muito legal como a nossa fisiologia pode ser alterada simplesmente pelo nosso estado mental. Por quê? A brasa queima. Mas a gente, quando está no estado emocional, no estado fisiológico ideal, o nosso corpo tem reações diferentes aos estímulos externos. Então a experiência do firewalk realmente foi muito legal. Ontem foi assim que o Tony fechou o dia com chave de ouro e hoje eu já estou me preparando para o segundo dia. O tema do segundo dia que eu vou trazer amanhã para vocês, os meus aprendizados, é: transforme os seus sonhos em realidade. Então eu quero agradecer por você ter assistido o meu vídeo até aqui. Esse é o meu primeiro vídeo tratando desse assunto de coaching, desenvolvimento pessoal. Eu sou coach financeiro e coach de empreendedores. E se eventualmente eu puder te ajudar, entre em contato comigo aqui pelo Facebook, pelo YouTube, que a gente pode conversar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.